Boa noite, gostaria de fazer todos bem-vindos para mais essa nossa aulinha, né, sobre como utilizar os óleos essenciais no nosso autocuidado. Para mim é uma alegria estar aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Cláudia, sou bióloga, estou na doTERRA desde... Eu conheci a doTERRA no final de 2019 e entrei para a doTERRA, né? Fiz meu cadastro logo no início, em janeiro de 2020, né? Logo depois nós tivemos a pandemia e eu tive várias experiências com os óleos essenciais, né? Então, assim, eu falo de carteirinha, né? Desses óleos, porque verdadeiramente eles mudaram a minha vida. E uma coisa que eu sempre digo, a aromaterapia é um caminho sem volta, né? Depois que a gente começa a introduzir, né, essas ferramentas na nossa vida, a gente não quer mais saber de outra vida, né? A não ser carregar os olhos para tudo que é lado e fazer e pensar logo se a primeira opção na nossa vida é qual o óleo que eu estou precisando nesse momento, qual o produto, né, que eu posso usar para me ajudar nessa situação, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre como que os óleos podem nos ajudar para a gente ter uma qualidade de sono melhor, né? Para a gente trabalhar um pouquinho com insônia, sono intermitente, enfim, né? Aquelas pessoas que não conseguem ter um sono reparador. Então, eu nunca fui natural na vida, tá, gente? Embora bióloga, né, no meu tempo de formação, a gente não tinha, né, uma disciplina para estudar os produtos naturais. Então, eu nunca foi, né, da minha formação e muito menos do meu dia a dia, minha família nunca foi natureba, né, ter o contato. Pelo contrário, eu achava um saco, porque ser natural para mim era aquele monte de fórmula, que eu tinha que comprar um monte de coisa, fazer todo um preparo. Então, assim, eu sempre fui muito prática e nunca, então, tive esse olhar, até que eu conheci os óleos essenciais por intermédio de uma amiga, Bernadette, e eu vi o resultado, né, do uso de um óleo especificamente, que foi o Zengesto, para o meu problema de estômago, e daí, então, né, eu vi a praticidade do uso, né, dos óleos essenciais e eu não quis, então, outra vida, e aí, claro que estendi esse benefício para muitos amigos, familiares, né? Minha mãe mora comigo, então eu e mamãe somos assim usuárias de carteirinha desses produtos, né? É uma coisa interessante, né, que eu quando comecei a estudar os óleos essenciais, é, me veio principalmente por eu ser bióloga, né, é a origem desses óleos, né, que eu achei assim sensacional, porque a gente já tinha ouvido falar da fitoterapia, mas eu nunca tinha ouvido falar dos óleos essenciais, né, que são essas substâncias produzidas pelas plantas que ficam armazenadas em diversos lugares desse vegetal. Não são todas as espécies vegetais que produzem essas moléculas, né? Mas aquelas espécies que produzem podem armazenar nas folhas, no caule, nas raízes, né? Na madeira, no próprio tronco, né? E, enfim, em várias partes do vegetal. E é muito interessante porque a gente sempre, né, eu sempre gostei de partir a folha do hortelã para cheirar. E eu nunca me dei conta, né, que aquele aroma, né, tinha um princípio ativo, né, e que ao romper determinadas estruturas que ficam ali na folha, né, armazenando essas substâncias químicas, eu estava liberando os óleos essenciais do hortelã, por exemplo, né? Ao descascar
uma laranja ou tirar a casca da tangerina. A gente sempre sentia o aroma, né? Sempre sente o aroma. E a mão, às vezes, fica até meio melada, né? E eu nunca fiz associação, né, com os óleos essenciais. Então, ao estudar os óleos essenciais, a gente vai descobrindo como que eles já faziam parte da nossa vida e a gente não tinha, né, esse conhecimento, porque não é de hoje, né, que os óleos essenciais são utilizados na nossa vida, né, aqui na Terra. É, é bem interessante, né, que existem registros milenares do uso dos óleos essenciais, da aplicação para a saúde, nos cosméticos, né, nas cerimônias e rituais, né, religiosos. Depois, né, fazendo aqui uma linha do tempo, né, de como que esses óleos foram sendo introduzidos, né? O pai da saúde moderna, que foi Hipócrates, ele também usou as plantas, né, com seus pacientes. E interessante que a fitoterapia foi muito mais estudada, né? Foi muito mais além, e a aromaterapia, por ser muito mais simples até, ela não teve uma divulgação tão grande, né? E vários outros óleos essenciais, né, que vêm sendo descobertos, destilados, né, que chegam para nós hoje, fruto aí de estudos, né, de experiências, como, por exemplo, durante a guerra, né, pelo médico Jean, que ele já tratava em 1943 todos os seus pacientes ali de guerra, né, com a lavanda, que hoje a gente sabe, né, profundamente, com vários estudos científicos já comprovando a eficácia e a eficiência da lavanda na cicatrização de feridas, né, na cicatrização e na proteção dessa ferida, para que ela não infeccione, para que não haja ali, né, infestação de micro-organismos, enfim, e como um excelente sedativo, porque imagina analgésico para tantas dores, né? E aí, então, falando um pouquinho de como isso chegou para nós, né, e que tem chegado para o mundo inteiro com muita força, foi por meio da Doterra, né, que ela se comprometeu, né, os donos da empresa se comprometeram a levar os benefícios dos óleos essenciais para o mundo inteiro, né, desde 2008, quando foi fundada, e vem realizando um trabalho mundial, né, mais de 65 países, a Doterra já tem a sua sede, né, já tem um ponto de distribuição, e vem estabelecendo é, cooperativas, né, com produtores, vem melhorando a qualidade de vida também desses trabalhadores rurais, assim como a nossa vida, né, do consumidor final, por meio desses óleos que têm um certificado de pureza, né, testado e garantido, né, que tem um comitê de científico que estuda essas moléculas, que fazem blends, né? Ou seja, fazem misturas, né, dessas substâncias químicas para poder aumentar a eficácia do óleo para um sistema, né? Porque a gente sabe que um óleo ele é formado por muitas moléculas químicas, né? E que o nosso corpo, né, o nosso organismo, que é o conjunto de todos os sistemas, ele responde a esses estímulos químicos, né? Assim como responde a outros tipos de estímulos também. E que existe uma biocompatibilidade com o funcionamento das nossas células, né? Para essas moléculas orgânicas que são produzidas pelos
vegetais, né? Se assim não fosse, nem a fitoterapia teria se desenvolvido, né? Seria uma ciência que também uma terapia das plantas que não teria vingado. Então, é mais uma forma, né? Junto a tantas outras, da gente poder cuidar do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções, porque não é uma simples gotinha, né? Isso a gente sempre fala, não é um simples cheirinho, é um estímulo químico que vai obter, né, uma resposta, né, pelas nossas células. As nossas células vão reagir a esse estímulo químico, né? E claro, né, um agente químico totalmente natural. Então, só para a gente ter uma noção do desenvolvimento, né, da aromaterapia e do interesse pelos óleos essenciais, né, são mais de 30.000 artigos que a gente consegue ter acesso por uma biblioteca, né, de medicina que é chamada de PubMed, né? Que nós temos acesso, é só colocar lá no Google, né? PubMed, vai aparecer lá um campo de pesquisa, você coloca qual é o seu interesse, e ali você vai ter vários artigos falando ou sobre aquele óleo essencial, né? Falando sobre várias pesquisas, né? E da eficácia dessas moléculas no nosso corpo, né? É, então, acho que a sociedade, né, ela tem, obviamente, uma preocupação muito grande em relação à segurança, né, do uso dessa química, já que tem uma resposta, né, já que encontram um estímulo e provocam uma resposta no nosso corpo, né, a primeira pergunta que nos vem à mente é: será que isso é seguro, né? Será que é seguro usar óleo essencial? Eu posso usar? Sim, gente, né? É seguro. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar: cada organismo é um organismo, ninguém é igual, né? Todos nós trazemos uma composição genética diferente. Portanto, é, às vezes, um benefício que é rapidamente encontrado num óleo para uma pessoa, às vezes não vai ser encontrado naquele óleo, mas nós vamos encontrar em outro óleo. E uma outra coisa também que eu gosto sempre de enfatizar é que o fato de você não encontrar uma resposta na rapidez que você gostaria, porque a gente está muito acostumado a tomar um remédio, né, e ter determinados sintomas ali já resolvidos, né, isso não perde a segurança e nem a eficiência do óleo, tá? Nós podemos sim, né, usar todos os óleos essenciais, o que vai restringir o nosso uso são apenas as nossas características individuais, né? E, claro, né, características do nosso próprio organismo. Alguns óleos eu vou poder usar com mais intensidade, outros eu vou ter que usar com mais parcimônia. Mas aí isso é uma característica do meu organismo, né? Se eu tenho hipertensão, por exemplo, eu não vou usar tanto determinados óleos, mas eu não vou. Isso não significa que o óleo não seja seguro, né? E eu é que tenho que me conhecer o suficiente para poder saber, né, como utilizar esses óleos para alcançar essa eficiência. Esses óleos, todos os óleos essenciais, eles penetram facilmente nas nossas células, eles não precisam de transportadores especiais, como outras moléculas químicas precisam, né? Eles são óleos que vão agir, né, aonde eles encontrarem os seus receptores, ou seja, eles sempre têm os seus alvos definidos, né? Então é por isso que eles são tão
eficientes, porque eles sempre vão encontrar nas nossas células um meio próprio e apropriado para que eles possam regular e nos ajudar quanto ao nosso bem-estar e à nossa saúde. E, obviamente, são extremamente acessíveis, né? Porque como os óleos da doTERRA têm uma certificação de pureza, eles são altamente concentrados, né? Eles não vêm diluídos. Alguns até sim, mas está dito lá, os óleos do Rolon, eles vêm com o óleo de coco, mas, né, isso não significa que o óleo não seja puro. Porque diluição é uma coisa, pureza é outra, né? Então, até mesmo os óleos diluídos da doTERRA, eles são puros, eles não perdem a sua eficácia por estarem diluídos. Isso é muito importante falar, porque às vezes a gente acha que diluir vai dissolver, né? E vai diminuir a potência do óleo. E não, isso não ocorre, tá bom? Então, é super acessível se a gente for comparar aqui em termos de poder, de eficiência dos óleos. Uma gotinha, por exemplo, do hortelã-pimenta, ele vai corresponder a 28 xícaras do chá de hortelã-pimenta. Ou seja, para eu ter um benefício que seja comparável, eu tenho que tomar 28 xícaras de chá, enquanto que eu posso alcançar o benefício usando uma gotinha do óleo essencial, né? Então, extremamente acessível, né? Quanto inclusive ao custo, porque sendo tão potente, eu posso usar menos. Então, é sinal que o meu óleo vai durar bastante, né? Como eu uso uma gota, nossa, vai durar mais de um mês. Se eu comprar, por exemplo, um óleo de 15 ml, que vem aproximadamente 250 gotas, eu tenho aí óleo para bastante tempo, né? E como que nós usamos os óleos? Usamos de forma aromática, pingando uma gotinha na mão, fazendo uma respiração consciente, usando difusores de ambiente, né? Passando na roupa, né? Para a gente sentir através de colares, difusores, né? Ou seja, adereços, e podemos abrir o vidrinho, e só de abrir o vidro a gente já sente, né, ali o aroma do óleo, ou seja, a gente já entra em contato com as moléculas de formação do óleo. Uma outra forma de usar é topicamente, e aí a gente sempre recomenda diluir o óleo, né, para poder evitar algum tipo de sensibilidade. Como eu falei, cada organismo é um, e a gente pode, sim, dependendo, né, da nossa pele, a gente pode apresentar às vezes uma irritabilidade com óleo puro, porque está concentrado, enquanto que se a gente dissolver o óleo, não vai ter nenhum tipo desse tipo de problema, né? E o uso interno, lembrando sempre que não são todos os óleos que podem ser usados internamente, são aqueles que são classificados como aroma natural, né? Então, nós podemos usar os aromas naturais de forma interna, e aí nós podemos pingar o óleo na água, e lembrando que a água não vai diluir o óleo, a água é apenas um veículo de condução do óleo, né? Como eu vou colocar o óleo para dentro, posso colocar em cápsulas, posso usar no meu azeite para saborizar o azeite e botar na minha salada, né? Podemos colocar na nossa alimentação, cozinhando com os óleos essenciais, ou seja, temos aí diversas formas de usar internamente os aromas naturais. E vamos falar então um pouquinho agora, né, depois da gente relembrar, né, essas características importantes dos óleos, vamos falar um pouquinho da importância do sono, né? Vamos entrar no nosso tema. O sono, gente, é uma necessidade orgânica, né? Assim como nós precisamos nos alimentar para manter a saúde orgânica, nós também precisamos dormir, e dormir bem, para que a gente tenha saúde.
né? É, muitas pessoas acham que quando a gente está dormindo, é como se a gente desligasse, né? Ah, não, agora eu vou dormir, vou me desligar. Organicamente, a gente não para, certo? A gente não desliga. O sono, ele é o momento, né, orgânico de um processo ativo, né? Então, as nossas células vão continuar trabalhando, né? E como elas trabalham, né? Em que elas trabalham? Qual é a função do sono? Então, o sono, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele possui duas fases, né? A fase REM, que é aquela dos sonhos, e uma fase não REM, né? Que pode ser a do sono leve ou a do sono profundo, tá? Então, a fase REM do sono é o momento em que o processo orgânico, né, ele vai estar trabalhando para criar memória de tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. Vai ser aquela hora em que nós vamos armazenar as experiências importantes para nós e que nós vamos nos livrar do lixo, né, mental. E também é o momento que, além de criar memória, nós vamos estar dando significado emocional a essas memórias. Ou seja, a fase REM é a fase da recuperação da mente, enquanto que a fase não REM é a recuperação da energia física. É a hora em que o nosso corpo vai secretar hormônios, em que vai haver a recuperação das fibras musculares. Então, quem faz muito exercício, por exemplo, essa fase é super importante, porque é a fase da recuperação física, né? E não só, obviamente, para quem faz muito exercício, para todos nós, né? Porque nós precisamos restaurar a energia para o dia seguinte, para as atividades que nós vamos precisar realizar. E é a hora também que nós vamos regular o sistema endócrino, essa é a função do sono como um todo, né? Ele nos ajuda nesse processo ativo do nosso organismo a regular os nossos hormônios e também a fortalecer a nossa imunidade. Então, né, acho que é suficiente para a gente perceber a importância, né, da gente cuidar da qualidade do nosso sono e daqueles, obviamente, que nós amamos. Aqui são algumas mensagens, né, que a gente recebe na nossa comunidade de depoimentos, né? Finalmente, 8 horas de sono seguido, ou seja, que a pessoa não dormia, né? Tinha aquele sono ininterrupto, né? Ó, meu bebê conseguiu dormir, né? É, a qualidade do sono da minha filha melhorou 100%. Ela tem síndrome de Down. Então, vocês vejam que é, não importa a condição humana, os óleos essenciais, eles vão agir, né, para que nós tenhamos esse equilíbrio. E os óleos para o sono, né, vão agir independente também dessa condição. A gente acreditando ou não, gente, a aromaterapia independe da sua fé, independe do que você acredite, né? Porque é química, e a química ela provoca uma resposta no nosso corpo, tá bom? Eu agora vou fazer um pedido especial, né? Peguem aí uma folhinha, um lápis, um caderno, uma caneta, para que vocês possam anotar alguns óleos, né, alguns produtos que vão poder ajudar de acordo com a sua necessidade para melhorar a sua qualidade ou ajudar seu filho, seu marido, enfim, né, seus parentes.
Vamos falar um pouquinho antes de entrar nos olhos, da importância da higiene do sono. Porque é claro que não é só usar o óleo essencial, né? O óleo essencial não vai, pode contribuir para o milagre, mas é importante também que a gente ajude, né? E ajudar em coisas simples. Eu interrompi? Não, eu deixei de ver. Desculpa. Deixa eu só voltar aqui, que eu não sei o que eu fiz aqui, que eu tirei a minha tela. Só um minutinho, por favor. A gente continua vendo, tá, Cláudia? Oi? A gente está vendo a tela do higiene do sono. Tá bom. Mas eu não vejo. Deixa eu ver aqui como é que eu volto a ver a minha tela. Só um minutinho. Fui para a galeria. Bom, ok. Vamos lá, vamos continuar, né? Eu vou ver aqui como é que eu volto para ver a minha tela, tá? Enquanto isso, a gente vai falando da higiene do sono. Então, o que que é importante? Importante é a gente ajudar também o nosso organismo, né? E como que nós podemos ajudar o nosso organismo? A gente precisa, né, criar um ambiente saudável, né? Então, como que a gente faz isso, né? É, o nosso cérebro entende que é noite porque escurece, porque não tem o sol, né? Então, vamos criar o ambiente noturno. Muitas pessoas trabalham de madrugada, né? Então, vão ter que dormir durante o dia. Então, isso não significa que você vai ter necessariamente uma qualidade de tempo menor, assim, diminuída. É só você criar o ambiente. E nós também, né? No nosso quarto, a gente precisa também criar essa harmonia, né? Como? Escurece o quarto. Tem que escurecer o quarto, gente. Tá? Então, não dá para ter televisão no quarto. A gente precisa desligar as mídias. Não dá para levar celular para o quarto. É a luz, né? É claridade, tá certo? Então, a mente, ela não vai entender que é noite. A gente precisa realmente é, estar num ambiente noturno, sem luz, né? O máximo que a gente pode colocar é aquele interruptorzinho, né, de tomada no banheiro para a gente não tropeçar, que se tiver que levantar à noite, enfim, mais longe da vista. Ter hora para dormir, isso é assim fundamental. Eu, gente, falo de carteirinha. Pedi para a Malu, né, para eu poder falar sobre o sono, me ofereci porque eu era notívaga, tá? Eu não dormia, quer dizer, dormia, mas dormia pouco, porque eu usava a madrugada para estudar, para fazer faxina na casa, porque era a hora que eu tinha, assim, de tranquilidade, né? Porque o celular não toca, porque eu não tenho, né, compromissos durante o dia, né, durante a noite, assim, a madrugada. Então era a hora que eu inventava de fazer tudo. Então eu quase não dormia, né? Eu tinha dificuldade para emagrecer por causa disso, porque aí a gente começa a ver, né, a cadeia, né, é, uma coisa ligada à outra na qualidade de vida que a gente tem. Me alimentava mal por causa disso, porque à noite era a hora que o meu bichinho, né, abria a boca e eu tinha que ir para a geladeira, né, porque, claro, passando a madrugada acordado, você vai ter fome, né? Então, assim, quando a gente tem uma hora para dormir, e essa hora ela precisa, gente, atenção, ela precisa ser até 22 horas, infelizmente, desculpa para quem acha que não consegue, porque às 23 horas a gente começa a secretar os hormônios que vão nos dar
uma melhor qualidade de sono. Então, a gente precisa estar relaxado, já às 10 horas já tenta estar já criando esse clima, quem pode, obviamente, né, para dormir. Uma coisa que eu aconselho muito é fazer uma massagem com óleo essencial. Passa um olhinho no pé, né? Em vez de ficar vendo série com o maridão, né? Faz uma massagem no pé do maridão, bota ele para fazer uma massagem no seu pé. Aproveita esse tempo que vai desligar a mídia para poder ter esse momento também, né? Fazer uma massagem, conversar, mas não dá para fazer DR, tá, gente? Não dá porque aí vai estimular e não vai ficar legal, tá bom? A gente precisa relaxar, né? E uma outra coisa é comer 2 horas antes de se deitar. Então, se eu preciso me deitar às 10 horas, eu tenho que fazer a minha última refeição até 8 horas. Até 8 horas da noite, né? Isso também fez muita diferença para a gente aqui em casa, né? Eu agora não consegui passar a tela, gente. Tá difícil aqui, eu e a minha mídia. Passou a tela para vocês? Não passou para mim, não. Pois é. Espera aí só um minutinho, deixa eu ver aqui mais uma vez o que aconteceu. Agora foi. E aí, numa busca rápida, né, eu fiz aqui de alguns alimentos que também nos ajudam a relaxar. São normalmente alimentos ricos em alguns minerais, né, como magnésio, triptofano, e as frutas são muito ricas nesses minerais. Então, olha, gente, banana induz o sono, relaxa os músculos, kiwi, né, faz com que a gente possa ter uma eficiência no sono. Maçã, por quê? Maçã, mamão e abacate são alimentos leves, porque também a gente tem que evitar gordura, comer muito antes de ir para a cama. Amêndoas e nozes, que são aí fontes de magnésio, que é crucial para o sono profundo, né? Então, essas frutas, esses alimentos, eles vão estar nos ajudando, as sementes, tá? Para também a gente ter essa qualidade de sono, tá? E aqui, então, agora vamos falar dos produtos. Gente, fundamental, fundamental ter um difusor na sua mesinha de cabeceira. Tá? Ah, mas eu posso cheirar o óleo. Pode, você pode cheirar o óleo. Certo? Mas faz parte da preparação do ambiente você colocar alguns olhinhos ali no difusor 30 minutos antes de você ir para o quarto, para você já criar essa atmosfera, né, de relaxamento. Né? E outra coisa, o olhinho, ele ali, ele fica sendo difundido e você vai inalando aos poucos aquele óleo e vai ajudando o corpo a relaxar com o tempo. A gente dorme com o difusor funcionando, ajudando todo esse processo ativo que a gente precisa ter organicamente durante o sono, né? Então, nós podemos colocar um laranja com lavanda, que já vem, inclusive, com o difusor, né? Não é à toa que ele já vem com o difusor, porque são óleos que vão combater a ansiedade e que muitas das vezes é essa ansiedade que causa um despertar à noite, né? Associada àquela mente que não consegue parar de pensar, né? A gente pode colocar um vetiver, né? Fazer a inalação de um vetiver. Por quê? Porque o vetiver ele nos ajuda a entrar no sono profundo, né? Para a gente poder fazer toda aquela reparação física, né? Muitas pessoas não conseguem dormir direito porque têm problemas respiratórios, né? Então, vamos ajudar o sistema respiratório
Podemos passar o brief diluído no óleo vegetal no peito, ao longo da coluna, fazer a inalaçãozinha do brief, né? Ou colocar o brief no difusor. Por exemplo, mamãe, ela tem a apneia do sono, e mamãe roncava muito, né? E toda noite a gente usa o brief. Mamãe roncava de me acordar no outro quarto, né? Entre os nossos quartos tem um corredor, né? E ela me acordava pela altura do ronco. Hoje em dia ela não me acorda mais, né? Muitas das vezes eu levanto à noite, vou lá, dou uma espiadinha dela, nem roncando ela tá mais, né? Então, o terror noturno aqui muito para as crianças, né? Embora tenha muitos adultos que também tenham, né? Às vezes um trauma, né? Que não gostam do escuro, né? Então, assim, terror noturno, o Calmer e o Brave, que já são óleos essenciais prontos para a gente ajudar as crianças, né? Eles já vêm diluídos, passar nos pezinhos, passa ao longo da coluna, tá certo? Podemos fazer o uso interno também de alguns produtos que a Doterra já vende em cápsulas. E naqueles países onde não tem as cápsulas, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem a cápsula do Serenity, não tem a cápsula do Copaíba, né? Mas a gente usa o óleo, né? O Serenity no difusor, o Copaíba pode ser usado interno, ele é um aroma natural. Copaíba é maravilhoso, tá, gente? O Serene é um mix de óleos essenciais que eu falei, né? A gente mistura vários óleos essenciais com o benefício de um sistema. É interessante isso, né? Porque os óleos individuais, eles agem em vários órgãos de sistemas diferentes do nosso corpo. Mas quando a doTERRA ela formula um mix, a intenção dela é dar apoio a um sistema. Então, por exemplo, o brief é uma mistura, né? A sua formulação é específica para o sistema respiratório, então vai ajudar todos os órgãos do sistema respiratório. O Serenity, o nome já diz, né? Serenidade. Então, é um mix que vai ajudar o sistema nervoso como um todo. Não apenas o sistema simpático ou parasimpático, né, que é o autônomo, não apenas o central que comanda, ou seja, é tudo, né? Então, isso é importante da gente falar. Os mixes que a doTERRA nos disponibiliza são para os sistemas. Então, nós temos o Serenity, né, para que nos ajude. O Copaíba, ele é rico em beta-cariofileno. Além dele trabalhar na ansiedade, né, ajudar a relaxar o sistema, ele ainda protege o nosso sistema nervoso, né? Então, assim, sensacional. E o Adaptive, que a Malu falou também ontem, né? Então, se você não assistiu aí, recomendo também assistir a aula de ontem, que também é um mix, né, para dar conta das nossas emoções, né? Eu gostaria de sugerir alguns que foram assim muito importantes para mim aqui em casa, né? Além desses que eu já falei, porque eu já usei todos eles, né? O bergamota, né? Que ele acalma, né? Pessoas que têm um sono muito agitado. Esse era o meu caso, né? Eu tenho pernas inquietas, né? E isso é uma dificuldade para a gente ter um sono direto, porque eu acordava com nervoso nas pernas, porque a gente tem que mexer as pernas. Então, aqui no meu caso, eu associei ao cipreste, que ajuda na circulação, e também usei o bergamota junto com o cipreste. O cedro, para mim, foi maravilhoso, tá? A minha mistura, gente, era cedro, lavanda e vetiver, tá? E antes de dormir, eu também usava topicamente nas pernas o bergamota com o cipreste, tá? Agora, além desses, eu tenho depoimentos do lemongrass, que é o capim-limão, que também é um calmante,
né? E ele realmente, né, ajuda principalmente na fase REM do sono, que é para a fadiga mental, aquela restauração mental. O camomila romana, que talvez seja um dos óleos, além, né, da lavanda, um dos óleos mais estudados como um sedativo, né, e um calmante natural. O Clare 6, para nós mulheres principalmente, porque ele diminui a concentração de cortisol, aí para todo mundo, né? O cortisol tanto faz para homem ou para mulher, né? Porque o cortisol é o hormônio liberado pelo estresse, então ele é um potente sedativo, porque ele vai diminuir a concentração do cortisol, e um excelente relaxante. E eu digo mais, para as mulheres, ele também tem um efeito de controle dos nossos hormônios, os hormônios femininos. E claro, né, que como o sono ele ajuda no controle hormonal, isso não significa que usar o Clarissage também não vai ter uma ajuda para os homens, tá bom? Porque a gente sabe que o sono também ajuda, né? Que o cortisol aqui, diminuir a concentração de cortisol, vai influenciar também no controle da testosterona, tá certo? Esses hormônios, né? Os hormônios sexuais e o cortisol, eles têm uma mesma origem química. Então, a gente tem aí a influência, né, nos hormônios sexuais do cortisol, tá? Então, ah, possibilidades, né? Nós podemos comprar um óleo, né, e ter vantagens, né, de ter 25% de desconto ao se filiar na doTERRA, né? Podemos comprar os óleos de interesse, ou podemos comprar, né, um kit que a doTERRA já prepara para nós, que já vem com o óleo vegetal para diluição no uso tópico. A gente também tem kits que a doTERRA providencia, que já vem com o difusor, que eu sempre aconselho a ter. Então, às vezes, a pessoa pensa assim: ah, não, eu vou comprar o óleo agora e compro o difusor depois. Gente, compra com o difusor, tá? Compra óleo e difusor. Porque o difusor, para quem tem problema de sono, é fundamental, tá certo? Essa é a minha experiência, tá certo? E claro que quando você compra um kit, né, você vai ter um desconto muito maior do que 25%. Porque quanto mais óleo você compra concentrado num pacote, mais desconto você tem. Esses kits já são preparados para isso, para que nós possamos nos beneficiar em relação ao custo-benefício, tá certo? Então, você pode escolher o kit que você quer comprar ou os óleos que você pode adquirir. E na doTERRA nós temos, né, algumas oportunidades. Você pode ser um simples consumidor, fazer parte da nossa comunidade, né? A gente dá total apoio. A comunidade tem vários consultores de bem-estar, o que facilita também da gente poder tirar as nossas dúvidas, porque nem sempre o nosso consultor de bem-estar ele vai poder nos dar uma atenção naquele momento de necessidade, você fazendo parte da comunidade, você tem um apoio de vários consultores de bem-estar, além de poder comprar com 25% de desconto todo e qualquer produto a qualquer momento, né? Na doTERRA, uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar é que, ao ser membro da doTERRA, você não tem obrigatoriedade de compra e você não tem mínimo de compra, né? Porque algumas empresas elas associam, né? Ah, se você quer ser um membro, você vai ter que consumir tantos reais em produtos por mês. A doTERRA não tem essas exigências, tá certo? E, obviamente, que nessa nossa comunidade
além de estar te dando um apoio, a gente compartilha protocolos, a gente dá essas aulas, a gente tem treinamentos, como estamos tendo, né? Acabando agora um treinamento, né? Sobre as emoções. Vamos começar uma outra agora, falando sobre primeiros socorros. Então, se você quiser participar, já entre para a nossa comunidade, já peça ao seu consultor de bem-estar para fazer parte da nossa comunidade, fazer a sua inscrição na Doterra, para que você possa ter, mudar a sua vida também, né? Assim como nós mudamos a nossa. E então, você pode ser um consumidor, tendo essas vantagens, ou você não perde as suas vantagens, você só aumenta, sendo um compartilhador ou um empreendedor. Tem pessoas que, né, se apaixonam tanto pelos olhos que elas querem compartilhar, é natural. Se eu vou a um restaurante bom, né, quando eu tenho a oportunidade de sair com as amigas, eu vou sempre sugerir. Pô, conheci um restaurante maneiro, vamos lá? Vamos conhecer? Quero que vocês conheçam tal. Ainda mais se tratando de saúde, né, gente? Se a gente sabe que um produto, né, tem um benefício, né, que é natural, não tem efeito colateral, é o que você, né, como uma pessoa está com enxaqueca do seu lado, você vai, eu tenho um alinho para isso. Você conhece óleo essencial? Gostaria de conhecer? Então, vamos fazer uma classe juntos. Você pode não trabalhar com a doTERRA, mas isso não significa que você não possa compartilhar esses benefícios com outras pessoas. E aí você entra em contato com o seu consultor de bem-estar, alinha com ele ali uma classe, essa classe pode ser online ou pode ser presencial, fazer um café aromático, né? Uma reunião, né? Que a gente tenha um coffee break, ou seja também um momento, né, de integração, para a gente rir, brincar, ou seja, introduzir os óleos essenciais. E você também pode trabalhar com os óleos essenciais, né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque hoje em dia, eu acho que a partir, eu acho não, tenho certeza, a partir do Covid, né, a gente acordou, vamos dizer assim, para as diversas possibilidades de trabalho, né, via online. Mas isso, obviamente, que não tira, né, a importância do presencial, mas abre uma possibilidade para que nós tenhamos a dedicação, né, para o nosso negócio, mesmo na nossa casa, estando junto aos nossos familiares, né? Agora, por exemplo, estou aqui com vocês, mas estou aqui com a minha mãe também, né? Então, estou dando atenção a ela. Daqui a pouco nós vamos lanchar, né? Ou seja, eu tenho como, ao longo do dia, né, trabalhar e desfrutar também do meu ambiente familiar, dar atenção para as pessoas. E isso aí, para quem é mãe, quem tem filhos pequenos ou adolescentes, gente, liberdade, né? Eu trabalho de onde eu estiver, né? Se eu estou viajando, eu entro lá no hotel ou na casa da minha amiga que eu esteja hospedada, eu entro na internet, posso dar aula, posso atender as pessoas que me solicitam, ou seja, eu tenho liberdade geográfica e de tempo também, certo? Gente, acho que eu me estendi até ali um pouquinho da nossa hora. Muito obrigada, tá certo? Eu vou interromper a gravação, isso não significa que a gente tenha que sair, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês, tá certo? Deixa eu aqui, dá só uma olhadinha no chat, eu não consigo ver. Acho que não tem nenhuma mensagem, né? Eu vou interromper aqui o compartilhar e vou parar a nossa gravação, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Lembrando que amanhã, às 20 horas, tem a Maria Silvia falando sobre os olhos que podem nos ajudar com as emoções, tá bom? Então,